Você sabia que ser simples é ser autêntica? Muitas pessoas, de uma forma equivocada, pensam que ser simples é algo negativo. Alguém já te procurou e te disse: Olha, eu tenho alguma coisa aqui para você, mas é muito simples. E esse muito simples é como se já estivesse desmerecendo, desvalorizando aquilo que a pessoa quer te entregar. Na verdade, uma mulher simples é uma mulher autêntica. Isto é algo de grande valor. Agora pensa comigo, uma pedra preciosa, ela carrega ali todo o valor dela. Mas antes dela ser lapidada, é impossível ver o seu real valor. Então, nós mulheres também precisamos ser lapidadas. Uma mulher simples, ela pode sim ser refinada. E aqui eu quero dizer o seguinte: muitas pessoas falam, quando eu tiver dinheiro, aí sim eu seria uma mulher refinada. Não. Na verdade, refinamento não tem nada a ver com dinheiro. Tendo dinheiro, uma pessoa pode não ser refinada. E não tendo dinheiro, não tendo grandes posses, uma mulher pode ser muito refinada. A palavra refinada, segundo a Bíblia, ela está ligada à sabedoria. Ela está ligada à espiritualidade. Então, o que é ser refinado? De acordo com o dicionário, é ser separado daquilo que é grosseiro, é ser polido. Percebe? Quando eu faço a comparação entre uma pedra preciosa que ainda não foi lapidada e a simplicidade refinada, é justamente isso. Uma mulher simples, ela pode e deve e merece ser refinada. E esse refinamento ele vai começar não pela parte externa, mas pela parte interna, aquilo que ninguém vê, que está escondido e precisa sim ser conhecido. E é claro que aquilo que ela é internamente vai ser externalizado. E aí vem sim as atitudes, os gestos. Mulheres precisam ter gestos mais delicados, femininos. Nós precisamos mostrar a nossa feminilidade. E isto nós precisamos buscar na fonte. E existe uma fonte. Aqui, todos nós somos criaturas. Nós não viemos do acaso, alguém nos criou. Essa natureza exuberante que temos, ela tem um dono, ela tem um criador. E aqui não se trata de religião A, de religião B, se trata assim de fatos. Fomos criados e nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não tem como negar isso. É olhar a natureza e ficar boquiaberto. Eu já estive em um lugar e quando eu me deparei com aquela imagem, um lago, o Lago de Garda, na Itália, eu fiquei parada. Aquela expressão realmente foi a primeira vez que eu me lembrei com clareza daquela expressão. Fiquei de queixo caído, de verdade. Eu fiquei assim, por segundos, paralisada, contemplando a beleza daquela natureza.
E no nosso país, aqui também, muitas pessoas, muitos estrangeiros vêm para cá justamente para contemplar a beleza da natureza. Então, nós somos a obra-prima desta criação. E será que fomos criadas somente para existir? Óbvio que não. Nós somos criados com propósito. Tudo na vida tem propósito. E eu entendo que nós, mulheres, precisamos representar muito bem o Pai que temos, o Criador que temos. E uma forma de representá-lo bem é através da nossa simplicidade refinada. E como vai começar isto? Vai começar reconhecendo quem você é em Deus. Não tem outra forma. Precisamos se reconhecer, ter a humildade de reconhecer que somos filhas do Deus Altíssimo. E depois de reconhecer, nós precisamos crer que de fato somos filhas e precisamos aprender a ser filhas. Sim, aprender a ser filhos, porque filho confia no pai, filho depende do pai e não duvida do pai. Será que você tem aprendido a ser filha? Será que você já exercitou a fé a ponto de falar: o meu pai falou, então eu creio no que o meu pai falou? Ou você duvida e é amada? Porque quando se é amada e se vive como uma filha amada, você vai transpor os obstáculos, por mais difíceis que eles sejam. É muito fácil falar que é filha quando tudo vai muito bem, mas perceba que todas nós temos um nível de dificuldade em alguma coisa. Nós não somos perfeitas, ninguém é perfeito a não ser Deus. Então, nós estamos aqui para evoluir, para crescer. E a Bíblia diz que esse crescimento, esse desenvolvimento, ele é de glória em glória. Se eu faço algo hoje de uma forma, amanhã ou daqui a um ano eu preciso melhorar. Eu sou professora e eu me lembro que quando eu estudava, as nossas professoras falavam: olha, lembra aquele professor que tantos anos atrás entrava na sala de aula com um caderninho. Vocês não podem entrar com o mesmo caderninho ano após ano. E isso é verdade. Nós temos uma ideia, nós preparamos um trabalho, mas nós precisamos aperfeiçoar, porque nós somos aperfeiçoadas por Deus. Nós precisamos permitir que Deus nos aperfeiçoe. E é na dificuldade, muitas vezes, que Deus quer nos ensinar. Muitas vezes Deus quer nos ensinar a administrar algo que não está bem na nossa vida. Talvez seja o momento de Deus aproveitar para nos ensinar. O que é que Deus quer te ensinar nesse momento? A mulher simples e refinada, ela é uma mulher inteira. Ela precisa se refinar em todas as áreas, nas suas atitudes, ao redor da mesa. Como é que você tem tratado a sua família, ou mesmo você? O que que você tem feito ao redor da mesa? Você tem preparado uma mesa com zelo? Você tem preparado uma mesa com amor? Como que você tem feito isso?
sabe? Parece que quando a gente fala sobre refinamento, só vem a questão da posse, não é isso. E hoje eu quero compartilhar com você, para que fique bem claro que refinada, uma mulher refinada, não é necessariamente uma mulher com uma conta bancária gorda. Claro que é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso ter poder de compras, é maravilhoso. Mas não é isso que vai fazer de nós uma mulher simples e refinada. Eu vou trazer aqui para você hoje o exemplo da mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador. A Bíblia deixa muito claro, há registros de que José e Maria, eles eram pessoas de poucas posses. Naquele tempo, existia a lei de adorar ao Senhor no templo, de fazer sacrifícios para o Senhor. E tinha ali todo um critério. As pessoas mais abastadas levavam, ofereciam a Deus para o sacrifício ao Senhor animais. Mas a Bíblia diz que aquelas pessoas que não tinham posses, Deus dava a oportunidade de ofertar também, de levar o sacrifício, e eram pombinhos, que eram muito mais em conta. Então, fica muito claro que Maria não era uma mulher de grandes posses, era uma jovem muito simples. Mas o que me chama muita atenção nessa vida simples de Maria é que ela era uma mulher muito refinada. Ela era uma mulher letrada. Eu fico imaginando que Maria era uma mulher que lia muito. Você lê, você tem o hábito de ler, você sabia que ler é uma forma muito rica de aprender. Você pode ler sobre outras culturas, você pode ler sobre tantas informações que vão fazer você crescer. Você pode viajar para outros países, outras culturas, sem sair do seu país, apenas lendo. Sabia disso? E Maria, pelo que a gente entende da Bíblia, pelo que é relatado, a gente chega à conclusão de que ela era uma mulher letrada. E é incrível que Maria, após a morte de seu filho, tudo indica que foi 60 anos depois de Cristo. Maria já deveria estar idosa, mas ela encontra Lucas, o evangelista Lucas, e ela entrega registros, relatos da vida, da infância de Jesus. Só uma mulher que valoriza a vida vai fazer isto. E olha que ela era uma mulher simples, mas ela era assim, refinada. Você pode ser uma mulher refinada, ainda que você não tenha posses. Utilize o exemplo desta mulher. Olha, essa mulher, Maria, mãe de Jesus, é a única mulher cujo nome está no Alcorão, de tão importante que ela é, tão importante na vida do seu filho, do Salvador. E é claro, nós temos muito, mas muito que aprender com ela, grandes lições. Uma delas é a humildade. Ela literalmente carregou o rei na barriga, o rei dos reis. Ela gerou o próprio Deus, que veio em forma de homem para esta terra, com a missão de nos resgatar. Nós estávamos perdidos,
sem esperança, sem conexão mais com Deus por causa do pecado de Adão. Houve uma separação, porque Deus abomina o pecado, não dá para Deus ter comunhão com o pecado, mas o próprio Deus, olha que coisa maravilhosa, o próprio Deus se encarnou e veio aqui. E claro que ele tinha que vir pelas vias normais, não dá para ser uma mágica, muito embora Deus faz assim, as coisas acontecem, mas precisava ser de uma forma natural até certo ponto. Então, a Maria é concebida pelo Espírito Santo, algo realmente sobrenatural, para cumprir o Evangelho, né? Aliás, cumprir a palavra que ali já tinha sido proferida por mais de um profeta no Velho Testamento. Então, Jesus vem. Mas ele veio, tanto é que Jesus é chamado do Filho do Homem, porque ele veio através, ele foi gerado por uma mulher. Então, ela teve a humildade de se apresentar ao anjo. Quando o anjo apareceu para ela, o anjo Gabriel anunciou, né, que ela seria mãe de Jesus, ela humildemente, uma jovem, ela humildemente aceitou. Não blasfemou, não praguejou, não questionou, ela só queria saber como aquilo se daria, mas ela se coloca como serva. E nós? Será que nós nos colocamos como servas? Nós somos servas e somos filhas, filhas amadas. E eu fico me lembrando, eu fico aqui imaginando como Maria, aquela menina jovem, enfrentou tantas adversidades. Mas por que que ela enfrentou? Porque ela tinha convicção de quem ela era. Ela sabia que tinha um Deus que velava por ela. E você? E eu? Será que temos convicção quando enfrentamos dificuldades? É na dificuldade que nós devemos realmente falar: não, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que é fiel, eu tenho um Pai. Se Ele falou que cuida de mim, então Ele cuida. Eu preciso crer, eu preciso descansar. E é isso que Maria, a mãe de Jesus, fez. Então, ela mostrou a primeira coisa, humildade. E isso fica muito claro, muito evidente no Magnificat. Eu quero ler para você hoje. E declamou, ela declamou. Então, assim, a gente percebe quando as pessoas gostam de determinado assunto, porque elas falam e aquilo parece que vem do coração. Se você gosta de arquitetura, nossa, falar de arquitetura, falar das obras arquitetônicas é algo que vai encher o seu coração. Se você gosta de música, eu tenho uma amiga que gosta demais de música, então quando eu converso com ela sabe falar dos cantores, da época de tal cantor, da história de tal música. Então, flui, que é uma maravilha. Por quê? Porque é algo nato, algo que a pessoa ama, algo que está intimamente ligado ao coração daquela pessoa. E quando Maria fala, aliás, está, né, no Evangelho de Lucas, Lucas, ele era um médico, ele era grego, muito inteligente, e a gente percebe que existem muitos detalhes no Evangelho de Lucas, porque teve a participação ali de Maria, da mãe de Jesus, falando. Então, imagina o coração dela falando, aquela emoção fluindo. E eu quero ler para você o que ela escreveu, o que está escrito, né, que ela
proclamou, exaltando a Deus. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Existem várias traduções, pelo que eu já li, mas eu vou ler essa aqui para você, que está linda. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Olha que coisa linda, ela reconhecendo, ela, a mãe de Jesus, reconhecendo que ela também precisava do Salvador. Ela expressa, ela confessa que Jesus é o Salvador pessoal dela. Olha que lindo. Porque ele pôs os olhos sobre sua humilde serva. Ela reconhece. Aqui ela se coloca como serva. Sim, doravante, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E de fato é assim que nós consideramos a mãe de Jesus. Bem-aventurada, feliz, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas. Santo é seu nome. A sua bondade se estende de geração em geração sobre os que o temem. Ele interveio com toda a força do seu braço. Dispersou os homens de pensamentos orgulhosos. Precipitou os poderosos do seu trono e exaltou os humildes. Cobriu os famintos de bens e despiu os ricos de mãos vazias. Vem em socorro de Israel, seu servo, lembrando de sua bondade, como dissera nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. É um cântico maravilhoso que conta a história da libertação do povo de Israel, que era cativo. Claro que eles esperavam um outro tipo de libertação. Não vamos entrar aqui nesse ponto, mas eu quero destacar essa mulher simples, simples, autêntica, mas refinadíssima, a ponto de reconhecer a humildade dela diante de um Deus tão grande e tão precioso. Ela poderia se enaltecer, afinal de contas, é a mãe de Jesus. Sabe aquela frase célebre que pessoas arrogantes usam? Você sabe com quem você está falando? Ela poderia usar essa frase, mas jamais. Ela reconhece Jesus como seu Salvador. Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Reflita sobre isso e não se considere inferior a ninguém. Nós não devemos nos exaltar, sim, não devemos nos exaltar, não devemos ser uma pessoa arrogante, mas nós devemos nos encher da nossa real identidade, quando nós temos certeza, quando nós vivemos como filhas, quando nós nos sentimos filhas, nós vamos ter essa humildade de reconhecer, Deus, o que o Senhor quer me ensinar nessa situação? Pois eu quero aprender. Dobre o seu coração para aprender com o Senhor. Você vai fazer a sua mesa, faça como se fosse para o Senhor.
Vai fazer o seu trabalho, faça como se fosse para o Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E as coisas vão mudar. Você vai mudar. Você vai ser refinado. Você tem um pai soberano, um pai que pensa em você, um pai que pensa bem de você. Deus não vive te criticando. Deus é tão maravilhoso que ele nos deu o poder de escolher. Ele diz: escolha, escolha a vida. É isso que ele diz para nós, para a gente escolher a vida. Ele jamais impõe algo para nós. Então, que você possa hoje escolher ser filha, que você possa escolher ser uma mulher simples, mas refinada, reconhecendo que você tem um pai, que você tem um criador, que você pode contar com ele. Você pode se sentar à mesa com ele, conversar com ele, pedir direção, pedir sabedoria. E uma coisa que eu quero te dizer aqui, escolha sempre ter um tempo com o Senhor. Deus fala, através da palavra dele, ele fala conosco. Mas sabe, é aquela coisa de você dedicar, talvez até, não precisa muito, eu não sei o tempo que você tem, mas se você se propor a dedicar 5 minutos para ler, mas não é ler assim, passando os olhos rápidos na palavra, é ruminar a palavra. Você vai ver que Deus vai falar com você naquilo que você precisa. Deus fala. Só que você precisa ter a humildade de reconhecê-lo e falar: vamos conversar. Uma mulher refinada, ela reconhece que ela tem um Deus, um Senhor, um Pai. E se a gente conversa com as pessoas, a gente aprende que é educado a gente falar bom dia para as pessoas com quem a gente convive, não é verdade? Como que a gente não vai falar bom dia para alguém que habita dentro de nós? É completamente incoerente, não faz sentido. Então, dedique-se todos os dias ao acordar, dê um sorriso para Deus, dê um sorriso de agradecimento. Você acordou, é mais um dia. Então, experimente este refinamento. Comece com este refinamento e você vai perceber que muitas atitudes você mesma vai perceber que vai mudando. Você vai dar preferência para exercer virtudes. Gálatas 5, se não me engano, 5:26, fala das virtudes, que são frutos, fruto do Espírito. Então, você vai desejar exercitar, é exatamente isso, exercitar, porque são desafios. Muitas vezes vamos precisar, eu digo quase que diariamente, se não diariamente, precisamos exercitar a paciência. Quem é que tem paciência hoje em dia? Mas precisamos exercitar virtudes. E essas virtudes têm nome, estão registradas na Bíblia. E muitas vezes nós nos esquecemos. Que você se lembre disso, que você tenha disposição de reconhecer que você é filha, que você é filha amada e que você
precisa, vamos dizer assim. E eu quero que você deseje representar bem o Deus, o Pai que você tem. Represente bem. E como vou representar bem? Sendo simples e refinado. Isso faça algum bem para você. Eu me despeço e desejo um dia alegre, feliz, significativo e que você comece a exercitar ser filha e se sentir filha, aprendendo a ser filha, crendo no que o seu pai te fala, amando o seu pai e desejando estar com seu pai, seja para uma conversa de 10, 15 minutos, seja ao redor da mesa para questionar algo que você deseja aprender, seja para ficar em silêncio e sentir a presença. Nós nos vemos na próxima live. Te encontro aqui.